Boa noite, pessoal. Então vamos lá para a webconferência aí da disciplina de Estado, Governo e Mercado. E eu estou aqui com o professor Cláudio Chiussoli. Tudo bem, professor? Como é que tá? Tudo bem, Júlio, como vai? Tudo bem. E aí, como é que tem sido trabalhar essa disciplina, professor? Como é que tem sido essas últimas semanas, né? Não, tem sido bastante até gratificante, até espero que os nossos alunos que estão nos assistindo agora, nesse momento, tenham aproveitado esse assunto, essa temática, é uma temática bastante contemporânea. E tem os bastidores, né, de a gente estar junto com vocês na produção, nos estudos, nos materiais, no relatório, inclusive a própria avaliação, que logo vocês vão ter que fazer. Mas é um assunto bastante atual, né, e vira uma reflexão. Uhum. Então vamos lá, pessoal. Vão aí anotando as dúvidas que surgirem e mandem para a gente aí durante a nossa fala aqui, que a gente responde aí no final. Professor, vamos falar então sobre essas duas correntes principais aí que existem na política contemporânea, né, que é o liberalismo e o marxismo. Qual que é a relação entre as duas? O que é cada um? Bom, primeiro é importante ressaltar, até para quem está participando do nossos estudos, é um assunto que ele leva a discussão, mexe na área do direito, da área de sociologia, da área da economia, eu até economista por formação. E ao estudar esse assunto, a gente começa a perceber que corrente, naturalmente, eu participo, né? Eu tenho uma tendência mais à esquerda e mais à direita. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente passa por uma série de fases na nossa vida. Eu me lembro quando estudante, eu tinha um discurso mais social. E depois, com o tempo, você vai entrando no mercado de trabalho, você começa a ter um discurso mais da direita. Mas o direita não é uma coisa tão ruim assim. A esquerda também não é uma coisa tão ruim assim. Né? Vai muito do apelo de cada um. Mas o que é bem embrionário para entender? O direita, os dois são opostos, né, na sua posição social. E a questão da direita está ligada mais à questão liberal de permitir que as pessoas ganhem seu espaço pela meritocracia, né, sem intervenção do Estado, a pessoa poder empreender, você entra muito na questão do capital privado, nessa discussão mais voltada à questão econômica. E o lado da esquerda, né, ele tem uma filosofia voltada a um alinhamento marxista, mas o Marx é muito amplo essa discussão. Né? A gente não conhece Marx. Marx tem um livro chamado Capital que é profundamente estudado isso. E às vezes a pessoa fala, mas eu tenho uma linha marxista, mas ele é a favor também do discurso do empreendedorismo. Mas o que entra a questão marxista voltada à questão da esquerda, né, é que prega o quê? A sociedade para todos igual, a coletividade. Então, basicamente, são as duas coisas assim, a coletividade um lado e o particular do outro, né, pegando desses dois princípios. Uhum. Bom, e a gente vê que tem muitas relações, então, entre Estado e mercado, né, na sociedade capitalista aí. Existe um movimento entre essas duas coisas, na ordem da vida social? Como é que funciona? Porque, na verdade, o que é o Estado? O Estado, ele tem os dois princípios de que exerce o poder de monopólio sobre a situação. Ele tem que decidir em nome da coletividade, porque o governo é eleito para isso, é o papel do Estado, e ele tem que definir também quais são os papéis que devem ser, quais setores necessários para intervir na economia, seja a questão da educação, seja a questão da saúde e outras áreas sociais. E o mercado é um discurso mais liberal, ou seja, veio lá justamente com a Revolução Industrial, a questão do mercado, e que para ter regulação do mercado precisava do papel do Estado, né, de fazer essas regulações, né, esses regulamentos, organizar essa atividade social. Por isso que ele fala assim, ele tem um poder dentro de um território e exerce o monopólio dessas regras, né, colocando essas regras. Aí o discurso até que ponto o Estado deve intervir muito ou não, e que é algo muito contemporâneo, né? Quem pôde ler e participar das leituras, até das dinâmicas, né, propostas no curso, percebeu claramente a definição do que é um Estado e o que é um mercado, né? Até que ponto eu entendo que o Estado deve participar mais ou não no processo da economia. E a política e a economia andam muito juntas nesse momento. E ao longo da história a gente percebeu muitas diferenças, né, nessas questões ideológicas, inclusive. Uhum. Você poderia comentar um pouco ao longo da história essa relação entre Estado e mercado? Se é possível identificar aí em períodos? A gente teve assim, então, os 4 momentos, né, básicos. Então a gente tem assim, o discurso liberal,
porque na verdade o Estado era o papel de quem? Era o rei, que era a pessoa que comandava um espaço territorial que se autoproclamava como fator divino, né? Era escolhido por Deus. Então, se começar a assistir filmes épicos, você vê muito essa discussão religiosa e o poder, né? A igreja e o Estado andando junto, e o governo, né? No caso, o poder absolutista, que era o rei que determinava essas regras. E aí veio o discurso liberal, que os principais economistas clássicos colocaram essa discussão. Pô, mas porque você tinha uma classe emergente que é a classe burguesa. Então tinha que deixar esse pessoal empreender e o Estado tinha que ter um papel fundamental de proteger contra a guerra, contra coisas particulares sociais. E deixar essa classe nova emergente burguesa, com a Revolução Industrial, fazer seus papéis de empreendedor e tudo mais. Então a ideia liberal, ou o termo liberalismo econômico, começou desse momento, né? De permitir que a iniciativa privada pudesse participar mais efetivamente. E, em contraponto, veio a ideia do Estado socialista, que veio oriundo de Marx, com essa discussão. Que Marx editou um livro chamado Manifesto do Partido Comunista. Então, ele dizia assim, que o Estado ele tinha que ser proprietário de todos os meios de produção, ou seja, era coletividade. E aí, então, o Estado deveria ser total, depois ser extinto para caminhar para o comunismo. E na história a gente viu que todos os Estados socialistas que existem hoje, ao longo do tempo, têm as suas deficiências muito grandes. E os Estados comunistas, né, que é o ponto último, né, ligado a essa área de esquerda, justamente mostrou os fracassos, né, políticos, econômicos, sobretudo econômicos, né? Mas por outro lado, em algumas áreas sociais muito forte, né? Como você fala, educação, saúde, você pega Cuba, você pega a China, mas economicamente teve muita fragilidade nesse sentido. Mas isso estou falando de 1700, 1800, mas quando nós entramos para 1900, onde teve a crise de 29, que foi a grande crise que a humanidade sentiu no mundo capitalista, você teve uma outra ordem de discussão que tinha o quê? Um estado do bem-estar social, ou seja, os economistas falavam que em crises pontuais o Estado é importante participar desse momento, dessa entrada na economia. E foi o que aconteceu em 29, né? Porque você teve uma grande quebra, uma super oferta, as empresas quebraram e o Estado precisava fazer essa proteção do bem-estar social, garantir um mínimo de renda social, de igualdade e tudo mais. Quem colocou esse modelo era um modelo keynesiano. Keynes era um economista, já falecido, pai da macroeconomia atual, que é o que se fala, e ele pregava assim, o Estado, nesse momento de crise, tinha que intervir. Como? Incentivando o consumo, para que, ao consumir, as empresas produzissem, elas gerar emprego, gerando emprego, elas iam gerar novas demandas, então entraria num círculo virtuoso, né, de crescimento. E aí teve um modelo de Estado, então bem-estar social, que começou na década de 30. E o modelo mais atual, agora, foi se esgotando na década de 70, 80, porque o Estado ele intervia no processo econômico, mas também os seus recursos começaram a exaurir, entrou o novo discurso do neoliberalismo, que tinha essa agenda a trabalhar sobre desregulamentação do governo, abertura do mercado e privatizações, que é uma pauta muito moderna, inclusive. O que é desregulamentação? O governo tirar excesso de regras, né, que é um discurso neoliberal, ou seja, pegava discurso liberal lá atrás, do século XVII e XVIII, e com uma nova agenda, que o governo deveria tirar excesso de regras, que a gente sabe quantas regras nós temos hoje do governo, que o governo deveria sair de atividades que não é a sua atividade principal, ou seja, as privatizações, né, e a gente viu num processo da década de 90 muitas privatizações acontecendo isso, e a questão da abertura do mercado, quer dizer, a economia brasileira passou por um processo de abertura do mercado, que era uma economia fechada, que ainda economicamente tem um indicador, ela é considerada um pouco fechada, mas ela abriu fortemente para a economia mundial, ou seja, exportar, importar, ter novas tecnologias. Então, hoje, atualmente, tem essa agenda neoliberal que nós falamos, né, que começou na Inglaterra, começou nos Estados Unidos com esse discurso. Pessoal, se tiverem perguntas aí, podem enviar para a gente.
Professor, fala um pouquinho daí do tempo aí contemporâneo nosso. Existe uma união muito forte entre o mercado, até relacionando com as primeiras perguntas ali que a gente tratou, a relação entre o mercado e o capital. Eles estão muito próximos, cada vez mais próximos? Como que você vê essa relação? Aí são compreensões, né? O importante desse assunto, que eu achei muito interessante, que quem pôde participar e ver essas leituras, entender claramente o que é a definição de esquerda e direita, porque às vezes eu tinha uma definição ideológica, mas não tinha claramente esse pano de fundo, né? Então, a gente vê hoje, atualmente, um misto entre uma proposta neoliberal, que é realmente o Estado deixar a iniciativa privada trabalhar, inclusive com essas reformas trabalhistas, previdenciárias, desengessar um pouco esse contexto. E nós vimos no governo anterior, né, uma proposta, um misto também de um bem-estar social, que é os famosos aí, as bolsas, os vales, né, da Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, que tinha as suas vantagens e desvantagens. A ideia também não é discutir isso, porque é muito ideológico também algumas discussões nesse sentido, a questão da eficácia disso, né? A gente tem um propósito de um Estado que pratica o bem-estar social em nome da coletividade, só que, por outro lado, você pode criar uma situação de resistência assim, poxa, mas se eu tenho isso com uma facilidade, eu não vou me esforçar ao trabalho, né? Que o Keynes falava que era um desemprego voluntário, né? Quer dizer, para que trabalhar se eu tenho esse benefício do Estado? Então você acaba tendo um embate ideológico muito forte por conta disso. E eu entendo que hoje o Estado tem que estar preparado o quê? Realmente partir para os seus caminhos pontuais, que é realmente deixar a economia andar, intervir em momentos de crises pontuais, investir em programas sociais, investir em programas de infraestrutura, em programas de saúde e deixar a iniciativa privada trabalhar aquilo que o Estado não tem de competência, né? Ou seja, realmente ele vai ser mais eficaz nesse sentido. E a gente está vendo as crises momentâneas e enormes dos estados não terem condições de gestão dos seus recursos e esse caos, né? Você vê lá, o Paraná ainda está muito bem. Se você olhar no noticiário, mas se pegar Rio de Janeiro, Minas Gerais, outros estados, o governo não tem receita para poder pagar os seus funcionários e muito menos poder bancar outras atividades prioritárias como educação, saúde, segurança e tudo mais. Então eu vejo, talvez foge até um pouco, né, porque é muito ampla essa discussão, sim, mas essa relação Estado e mercado, elas andam junto, que o Estado ele precisa regular o mercado, criar leis, né, para que o empresário possa trabalhar, mas ele possa trabalhar com tranquilidade, não nessa pressão que ele está tendo hoje, né, porque hoje nenhum empresário está investindo em função dessa... Nosso problema não é nem questão econômica, é um momento político que está interferindo nas decisões econômicas. Uhum. Vamos para a primeira pergunta que mandaram lá? Deixa eu ver. O Fabrício. É possível afirmar que o sistema neoliberal seria um conjunto de experiências bem-sucedidas do liberalismo, socialismo e do bem-estar social? Oi, Fabrício, né? Fabrício, é uma opinião, claro, muito particular, mas eu acho que essa evolução no neoliberalismo pode ser que daqui 50 anos cria-se uma outra temática, mas eu penso que é uma evolução natural e até salutar essa condição, porque você tinha lá um momento que lá no liberal pregava a individualidade, depois você tinha um momento socialista, não, você tem que ter uma condição de coletividade, porque as pessoas não têm condições de exercer individualmente, então vamos trabalhar o coletivo. Aí entra o bem-estar social, que é justamente uma grande crise que teve na década de 30, e que o Estado teve um papel fundamental de intervenção, de resgatar a questão social, de dar esse bem-estar mínimo, né, de garantia de renda e tudo mais. E o neoliberalismo foi uma evolução que aconteceu justamente porque o Estado ele exauriu seus recursos. Então, essa agenda, hoje mais atual, o Estado ficou sem condição de atuar com essa dinâmica de mercado, então deixa a iniciativa privada trabalhar. Então, essa agenda neoliberal, eu penso que é um discurso contemporâneo atual, e certamente ele vem derivado das questões anteriores, né, ao longo da nossa história. Então, eu entendo que ele é uma evolução, sim, desses pensamentos antigos, né, antigos que eu falo assim, históricos. Uhum. Espero estar respondendo essa questão.
A Paula, o neoliberalismo segue o modelo keynesiano. Na atualidade, esta afirmação é correta? Paula, até o que eu tenho lido, o modelo keynesiano ele se pautou justamente uma prevenção que Keynes já alertava na década de 30, que a economia mundial estava superaquecida e as empresas estavam produzindo, e que um dia haveria uma superprodução. Então a crise de 29, na verdade, foi uma crise de superprodução e que Keynes, já falecido, já alertava essa discussão. Então a nossa crise de 29, que era a época de Keynes, que ele colocava o seguinte: para evitar superprodução, as empresas precisam produzir conforme o consumo. Como isso não aconteceu, houve essa crise. Então a gente teve na nossa história aí do segundo grau, a gente estudou que o governo Vargas comprou, gerou renda, colheu café, jogou café no mar, queimou, justamente tudo isso para manter o preço, né, dessas commodities. E foi nesse momento que houve a propagação do bem-estar social. Como teve essa crise, o governo manteve a renda dessas pessoas, ou seja, garantindo a ideia do bem-estar social. Então, eu não consigo ver essa agenda como neoliberalismo, tá? São definições bem distintas. Mas, claro, com relação à pergunta anterior, o neoliberalismo, talvez ele evoluiu com essa situação da prática do Estado com relação ao bem-estar social, mas no momento que ele exauriu seus recursos, o discurso neoliberalismo, ele entrou em moda. Então, eu vejo com algo distantes, tá? Conceitualmente. Você até comentou em outra resposta ali, né, professor? Várias áreas que, para entender essa discussão, você precisa entender de direito, de economia, de sociologia. Para o pessoal que quiser se aprofundar, realmente precisa juntar várias áreas. É uma área multidisciplinar. Então, como eu coloco, quando a gente entra na época de estudante, a gente já está numa outra fase, né? Nós agora, nesse momento, estudantes. Então, eu lembro que tinha uma professora de história que falava assim: o mundo vai caminhar para o social. Então, era um discurso que era bacana, porque todo mundo vivendo bem, você trabalhando desigualdade social e tudo mais. Então, era um discurso de esquerda, mas não tinha nada de errado, não. E esse discurso ele é pontual, né? Mas a gente tem muita deturpação, o que é esquerda e direita, né? No meu conceito, né? Como direita, como algo reacionário, né? Porque uma coisa eu não confundi com autoritarismo, porque eu posso ter autoritarismo de esquerda e de direita, né? Você tinha o fascismo, o nazismo, que era um autoritarismo de direita, e você tinha autoritarismo também de esquerda, como é o caso de Cuba. Autoritarismo, quer dizer, o Estado provê todas as condições e ninguém faz mais nada, não tem liberdade de expressão. Então, de maneira muito simples, assim, a esquerda realmente é pensando sempre na coletividade, né? Numa definição mais clássica, talvez assim, o Estado controlando todas as atividades de produção, garantindo o bem-estar social. A direita é a pouca intervenção do Estado e a grande participação da iniciativa privada, onde você teria os investimentos dos empresários, né? Em que o Estado teria pouquíssima participação, ou seja, seria a ideia do Estado mínimo, que vocês talvez devem ter visto isso nos livros, né? Tem o Estado máximo, né? Que era a intervenção do Estado, e o Estado mínimo, que é a pouca participação do governo no mercado. Então, seria no meu pensamento, essas duas situações. Mas o meu discurso é econômico, tá? Tem discurso sociológico, tem discurso da área da jurídica e vai por aí fora, né? Pergunta Zeni. Posso concordar com ideias de direita e esquerda ou devo escolher um lado? Zeni, boa pergunta. Eu acho que isso é muito particular, né? Eu acho que todo mundo no seu sentimento assim, humano tem um lado da esquerda que a gente pensa no bem-estar social das pessoas. E por outro lado também tem um lado seu assim, se você tem uma vocação empreendedora, por exemplo, eu quero montar algo, isso é um lado conceitualmente de direita, você quer empreender, você quer montar alguma atividade econômica e você não quer o Estado, o governo, vamos colocar governo municipal, governo federal, estadual, atrapalhando os seus negócios, com impostos, com regras, com questões trabalhistas. Então, na prática, você vê bem distante um discurso ideológico, esquerda, isso é minha opinião, e um ideológico pontual, que é o direito, assim, a pouca participação do Estado. Então, às vezes esse conflito conceituais pode existir, mas eu acho que a gente pode ter um pouco dos dois, tem que ter um equilíbrio, na verdade. E o bem-estar social,
que Keynes falava lá atrás, era um equilíbrio desses dois. Sabe, tudo que é o excesso atrapalha. Então o equilíbrio é sempre bem adequado. O que eu não colocaria assim, a gente vê muito radicalismo aos extremos, né? O esquerda, radical total, e o direita, radical total. Isso aí já realmente é mais difícil combater e discursar. Uhum. Professor, você poderia comentar um pouco, por exemplo, a maior parte dos nossos alunos aí são da área de gestão, então serão futuros gestores públicos, né? O que o gestor público deve ter em mente para saber justamente como negociar com essa relação entre Estado e mercado, assim, né? Para não desprezar isso, que é inevitável que tem que trabalhar com as duas coisas, né? Bom, primeiro, é o que a gente está fazendo aqui, educação continuada. Por exemplo, o fato de preparar esse material, essa aula para vocês, por mais que a gente tenha uma noção, Estado, governo, mercado, mas a gente acaba sempre aprendendo um pouco mais. Novos conceitos, novas formas de abordar, novas teorias. E assim, é o que a gente tem que fazer, uma educação continuada e se especializar naquilo que é o seu foco principal. E o desafio do gestor público justamente é trabalhar com recursos de outros, né, para o bem-estar de uma sociedade, que seriam os cidadãos daquele município, daquela cidade e tudo mais. Então, eu vejo assim, realmente, existem muitas ferramentas de agenda da administração para poder trabalhar. E o discurso hoje, que eu vejo muito dos prefeitos que estão entrando nas cidades que a gente tem contato, que é um discurso de uma gestão técnica. Então, assim, as pessoas que estão lá na frente, eles são técnicos, são por formação, porque são merecedores, é onde entra a meritocracia. Eles são merecedores daquele cargo, porque eles sabem o que estão fazendo, não por indicação política e tudo mais. Então, acho que é uma tendência muito forte de continuar isso. E o resultado é que todo mundo ganha, né? Numa gestão mais eficaz. Uhum. Uma pergunta lá da Negliane. Há alguma semelhança entre a crise de 29 com a crise que o Brasil vem apresentando na atualidade? Negliane, na verdade, a 29, na economia o pessoal fala que foi uma das maiores crises que o mundo capitalista, a maior crise que o mundo capitalista sentiu. E a coisa de 2008, 2009 foi a segunda maior crise que o mundo capitalista sentiu, que foi a quebra do banco lá nos Estados Unidos e tudo mais. Então, quando houve essas crises, esse pico, a economia vive em altos e baixos, né? No progresso econômico e nas recessões. O que é uma depressão? Você tem uma sucessiva quedas do produto interno bruto, ou seja, são várias recessões seguidas, isso é uma depressão. O que aconteceu na década de 30? A ideia de depressão, assim, o fundo do poço praticamente, né? E o Brasil viveu isso fortemente em 2008, 2009. Então, só estou colocando isso porque foi nesse momento, que era a época do governo, né, de Lula, o governo de esquerda, vamos colocar assim, interviu fortemente na economia para interferir nesse momento de crise. Então, o que aconteceu? Baixou juros, baixou crédito, aumentou crédito, baixou os IPIs dos carros, dos eletroeletrônicos. Isso promoveu o quê? Consumo, as empresas produziram, empregaram, então a economia sentiu um pouco esse efeito. Aí nós saímos de 2009 e 2010. E aí o que acontece? Agora, nessa 2014 e 2015, a gente começou a ter um outro efeito recessivo. Mas o que está acontecendo por trás disso? Que eu entendo, a crise já não era mundial, a crise era local por definição política, de agenda mesmo, que o governo prometeu, gastou demais, arrecadou de menos e tem que fechar essa conta. Aí juros aumentam, esses juros aumentam, alguém tem que pagar essa conta, o crédito bancário fica caro, a inadimplência aumenta, desemprego, então aí é um discurso muito particular meu, mas que essa agenda política ficou bastante desastrosa e teve um momento econômico muito ruim para a economia, né, em função dessa inabilidade dos gestores anteriores. Por quê? Gastar mais do que arrecada, a conta não fecha. Então a gente, essa crise que a gente está vivendo, ela está bem longe de 29, mas conceitualmente ela é uma crise. Tá? É uma crise que aconteceu e o governo precisa ter uma agenda rapidamente de resolver esses impasses. Como? Realmente sair das atividades que ele não tem presença importante, investir em infraestrutura para poder deixar que a iniciativa privada trabalhe, gerando emprego, renda, e é um discurso neoliberal. Uhum. Vamos para a próxima pergunta lá. Você pode baixar um pouquinho lá, Larissa, por favor? A Paula.
Então, podemos afirmar que o modelo keynesiano é ou pode ser o meio termo, o ponto de equilíbrio entre liberalismo e marxismo? Eu diria que é uma pergunta interessante, Paola, né? Quando houve essa questão do Estado de participação no mercado, que é o bem-estar social, ele talvez assim, é o ponto de equilíbrio, é um conceito bem legal, né? Realmente o governo entrar no momento importante da economia, né? E deixar ao mesmo tempo a iniciativa privada trabalhar. Então eu diria assim, é o equilíbrio dos dois. Essa é uma pergunta bem bacana para mostrar que realmente esse bem-estar social, ele é uma preocupação do governo. Ele tem que deixar esse equilíbrio, não pode deixar os extremos, né, as contradições acontecerem. Tá? Mas isso é verdade. O José perguntou, o governo Vargas era mais voltado em qual sistema e atualmente em qual se aproxima? José, vou tentar te responder, mas o Vargas foi o seguinte, foi um governo que ele se caracterizou por uma discussão um pouco autoritária, próximo ao fascismo, não é essa discussão, tá? Mas ele pegou a agenda de modelo keynesiano e ele foi fortemente influenciado para os grandes investimentos que teve na economia brasileira, que criou a Petrobras, a usina Volta Redonda, Vale, todas essas empresas cresceram nessa época, com um grande investimento, né, do governo, mas ele tinha voltado ao lado mais ao lado do socialismo, né, tinha essa herança ditatorial, né, a questão do governo Vargas. E qual que é a outra questão? E em relação ao sistema atual, qual e mais atual, se aproximaria? eu diria que o atual, essa é a minha concepção, que ele está de um bem-estar social pregado pelo governo anterior, né, que foi deposto do governo PT, e agora com a agenda nova agora do Temer, que é um governo mais neoliberal, né, no sentido assim, vamos deixar o Estado nas suas particularidades mínimas e deixar a iniciativa privada trabalhar com essas reformas trabalhistas, previdenciárias e tudo mais. Mas é pano para discussão, bastante. Vamos lá para a próxima pergunta do Bruno. Ainda hoje é possível ver resquícios do estado de bem-estar social, mesmo com a entrada do neoliberalismo no final do século XX no Brasil? Pode perguntar de novo? Então, a pergunta do Bruno. Ainda hoje é possível ver resquícios do estado de bem-estar social, mesmo com a entrada do neoliberalismo no final do século XX? Sem dúvida. É o papel agora que a gente está vendo do governo anterior, né? A programação social do governo de criar Bolsa Família, as terminologias todas, né? O Vale Gás, Vale Transporte, nem Vale Transporte, mas os vales da vida todas aí. É um programa do governo de bem-estar social, acho que não tem nada de errado. A questão é que o exagero acaba atrapalhando, né? Porque tem as suas desvantagens, né? Minha opinião, a pessoa, ela tem, quanto mais filhos ela tem, mais ela tem esses benefícios. Então, e se tem uma desigualdade muito forte no país, eu já viajei para alguns cantos aí do Brasil, você vê uma sociedade muito carente. Isso é importante, sim, o governo tem que ter esse papel. Só que ele não pode, ele tem que combater outras coisas erradas que ele fez lá e o preço é alto para nós. Né? Então, esse bem-estar social, eu vejo que ele é muito presente, mas tem que ser feito de uma maneira muito transparente e a gente não está vendo isso. Próxima pergunta é da Carla. Se concordo com o pensamento de direita e também com as ideias de esquerda, como posso me considerar ou me definir? É uma pergunta parecida com aquela anterior. Cara, teve uma pergunta anterior, mas eu acho que realmente... Às vezes eu me pergunto também, eu estou mais para a esquerda ou mais para a direita? Hoje, em particular, vivendo assim a era do neoliberalismo, eu falaria que eu tenho uma posição mais de direita assim. Eu acho que o Estado tem que intervir muito pouco. Se você concordar com essa opinião, que o Estado tem que intervir pouco, o que é pouco? O Estado não tem que produzir carro, o Estado não tem que produzir geladeira, o Estado tem que dar segurança pública, o Estado tem que dar educação, uma boa saúde. Se você entender isso, então eu vejo o seguinte, você tem uma linha de bem-estar social, mas com uma boa participação, uma pequena participação do Estado e deixando os empresários, a iniciativa privada, trabalhar, investir para poder promover recursos e renda. Então a definição realmente é um pouco muito particular, né? Mas se você pensar assim, eu prefiro estar mais com o pé na iniciativa privada, porque eu entendo que deve ser isso, é um pensamento de direita. Mas não é um direito radical, né? A gente tem que tomar esse cuidado, quando fala de direita e esquerda, não entrar no radicalismo, né?
porque radicalismo a gente acaba entrando nessas contraposições muito fortes e não tem dado muito certo. Legal. Professor, vamos falar um pouquinho então sobre a prova aí, comenta um pouquinho o que eles precisam focar para o estudo. Já está acabando? Já está no nosso... Bom, pessoal, primeiro eu espero que vocês tenham gostado dessa temática, do formato como a gente trabalhou, né? Certamente quem leu o livro-texto, ele é um livro com mais conteúdo, claro, do que a gente está falando aqui, com nenhuma pretensão de a gente esgotar esse assunto, porque ele é amplo, mas quem teve a participação e fez essa leitura vai fazer uma avaliação muito tranquila, porque a prova, vocês sabem, são 10 questões objetivas, né, de escolha, de múltipla escolha, e 2 questões dissertativas também, mas bem focado nessa agenda nossa, né, falando sobre o Estado liberal, o Estado socialista, do bem-estar social, a agenda neoliberal, pontuar que a diferença entre esquerda e direita, mas basicamente isso, não tem muito, não é aquela prova que a pessoa que vai ter pegadinha, né? Realmente é prova assim, realmente tem que ler o conteúdo para poder responder com tranquilidade. Então acho que dá para fazer uma prova muito tranquila e espero que vocês tenham aproveitado bem esse módulo e a gente fica à disposição aí para outras oportunidades. Tá bom. Legal, pessoal. Se tiverem mais perguntas, podem mandar lá no fórum, tirar dúvidas depois também, né? Para o professor poder responder alguma coisa que tenha surgido aí depois. Obrigado, professor, então, pela participação. Muito bom. Obrigado a você. Obrigado aí, pessoal, pelas perguntas, pela participação toda. Então, até a próxima.